No vídeo de hoje teremos um delicioso bolo de limão siciliano. Anote os ingredientes que vamos precisar e bora lá! O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle, sejam muito bem-vindos! Nós vamos iniciar a nossa receita raspando as cascas de 2 limões sicilianos. Mas faça isso com cuidado, pois se você pegar a parte branca do seu limão, correrá o risco de amargar a sua receita. E não esqueça de colaborar com o nosso crescimento se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito, e ativando as notificações. Dessa forma, você contribui para o nosso trabalho e para o nosso crescimento e ainda fica por dentro de delícias como essa que pintam por aqui. Depois de raspar as cascas dos seus limões, transfira elas para um recipiente maior, onde você possa preparar a massa do seu bolo. Em seguida, acrescente o açúcar e misture muito bem as raspas de limão. Dessa forma, você irá saborizar o seu açúcar, o que trará ainda mais sabor para o seu bolo. Caso você seja um espectador novo ou nova aqui no canal, saiba que esse meu medidor corresponde a meia xícara de chá, o que equivale a 125 ml. Sempre que vocês me verem adicionar mais de uma medida dessa, saibam que eu estou utilizando a quantidade exata que está descrita na lista de ingredientes. Bom, dito isso, que tal você ajudar o nosso trabalho e o nosso crescimento? Basta você deixar o seu like, o seu comentário, salvar e compartilhar esse vídeo. Apesar dessas ações não custarem nadinha, elas nos ajudam muito, porque assim o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos e passa a nos indicar para mais pessoas. O segundo passo da nossa receita é preparar uma calda. Para isso, você deverá cortar em rodelas médias o limão do qual nós não raspamos a casca. Depois de cortar as rodelas do seu limão, forre a sua forma com papel manteiga. Caso você não tenha em casa papel manteiga, você fará o seguinte: você deverá untar e enfarinhar tanto o fundo quanto as laterais da sua forma. Depois de preparar a sua forma, separe algumas rodelas do seu limão para acomodar no fundo dela, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. O restante das rodelas de limão você deverá colocar em uma panela e acrescentar a elas o açúcar e a água. Você irá misturar bem para dissolver o açúcar e quando o açúcar tiver dissolvido, você levará a panela ao fogo alto, mexendo sempre. Quando essa água levantar fervura, você deverá baixar totalmente o fogo e deixar a sua calda cozinhar até que ela reduza de tamanho. E se você quiser acompanhar o passo a passo dessa calda, comente bastante nesse vídeo "Eu quero a receita da calda", que eu farei um short especialmente para vocês. Depois de saborizar o seu açúcar com as raspas de limão, adicione a manteiga que deve estar em ponto de pomada. Em seguida, mexa bem até que o seu creme dobre de tamanho. Essa receita pode facilmente ser preparada com a batedeira, mas gente, eu gosto tanto de preparar massa de bolo dessa forma aqui, que eu quase não lembro de utilizar a batedeira e demonstrar para vocês. Mas eu prometo que a próxima massa de bolo que eu fizer, eu irei utilizar a batedeira. Mas se você for bater a sua massa manualmente, conforme eu estou fazendo, eu tenho uma dica bem legal. Comece misturando a sua manteiga ao seu açúcar com uma espátula ou uma colher de pau. Depois que eles estiverem bem agregados, passe a bater essa mistura com o auxílio de um fouet. E você verá que o seu creme de açúcar e manteiga dobrará de tamanho rapidamente. Aqui é possível você observar que o meu creme já cresceu bastante, só que ele ainda crescerá um pouco mais. Quando o seu creme amanteigado dobrar de tamanho, você deverá acrescentar a ele os seus ovos, que também devem estar em temperatura ambiente. E uma dica para que seus ovos não permaneçam muito tempo fora da geladeira, retire-os uns 30 minutos antes de preparar o seu bolo. Os ovos devem ser agregados ao seu creme de forma intercalada.
Acrescente o primeiro e depois que ele for incorporado ao creme, é que você irá adicionar um novo ovo. Repita esse processo até que todos os ovos tenham sido totalmente agregados ao seu creme amanteigado. Sabia que agora você pode se tornar membro aqui do canal e com isso ajudar ainda mais o nosso trabalho e o nosso crescimento? Como membro, você tem vantagens como acesso antecipado aos nossos conteúdos, prioridade nas respostas e terá o seu nome citado ao final dos nossos vídeos. Então venha fazer parte do clube de membros do canal Receitas da Belle. Depois que todos os ovos forem acrescentados à sua massa, será a hora de espremer o suco dos seus limões. Sim, gente, eu gosto de deixar para espremer bem na hora que eu vou utilizar. Eu acho que assim o limão não perde nem tanto o sabor, nem tanto as suas propriedades. Depois de espremer os seus limões, passe o caldo deles por uma peneira para retirar todos aqueles gominhos que tenham ficado. E agora que já esprememos, peneiramos e reservamos o caldo dos nossos limões, vamos acrescentar à nossa massa farinha de trigo. Você deve fazer isso aos poucos. Comece adicionando meia xícara de chá de farinha de trigo. Incorpore essa quantidade e quando essa quantidade for totalmente absorvida pela nossa massa, você deverá acrescentar mais meia xícara de chá e repetir o processo. Ao todo, essa minha receita leva 2 xícaras de chá de farinha de trigo, que são os ingredientes secos, e 1 xícara de chá de ingredientes líquidos. Nesse caso aqui, eu dividi da seguinte forma. Eu estou utilizando meia xícara de chá de limão siciliano. Sim, aqueles 2 limões dos quais eu retirei as cascas me renderam meia xícara de chá de caldo e meia xícara de chá de leite. Eu gosto muito dessa mistura, pois eu acho que assim a minha massa fica bem mais fofinha. Ao final do vídeo vocês verão. Depois de agregar 1 xícara de chá de farinha à minha massa, eu vou acrescentar a ela o caldo dos meus limões. E vou mexer delicadamente até que a massa absorva completamente o caldo dos limões. Inicialmente a sua massa irá talhar depois de você adicionar o caldo dos limões. Mas não tenha medo, ao final a sua receita dará super certo e ficará maravilhosa. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me contem nos comentários, me contem também qual receita vocês gostariam de ver aqui no canal Receitas da Belle. Será um prazer atender ao pedido de todos vocês. Tenham em mente que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas não deixo nunca nenhum dos meus seguidores sem resposta. Depois que o caldo dos seus limões for incorporado à sua massa, você irá adicionar a 2ª xícara de chá de farinha de trigo. Mas você fará isso da mesma forma que fizemos com a primeira. Você irá acrescentar metade de 1 xícara, irá incorporar essa quantidade e depois você irá adicionar a outra metade. Somente quando a última metade for incorporada à sua massa é que você irá acrescentar a ela meia xícara de chá de leite. E seguirá fazendo da mesma forma como fizemos quando adicionamos o caldo do limão. Irá incorporar o leite delicadamente, para não espirrar para todos os lados, entendeu? Quando você terminar de agregar a farinha e o leite à sua massa, acrescente a ela 1 colher de sopa de fermento para bolo peneirado. É muito importante peneirar o seu fermento, pois apesar dessas bolinhas se dissolverem facilmente quando passamos os dedos nelas, o mesmo não ocorre quando colocamos elas na nossa massa. E assim, quando cortamos o nosso bolo, corremos o risco de encontrar alguma dessas bolinhas inteiras. Depois de adicionar o fermento, incorpore-o de forma delicada, sempre fazendo movimentos circulares e puxando a massa de baixo para cima. Depois que você incorporar o fermento à sua massa, será a hora de acomodar a sua massa na forma.
Nessa versão do meu bolo, eu estou utilizando os limões no fundo da forma com uma calda. Então, se eu adicionar a minha massa diretamente, eu farei essa calda andar. Para que isso não aconteça, eu irei acomodar a minha massa na forma com o auxílio de uma colher. Preencha toda a sua forma com a massa. Depois disso, você irá espalhar com uma colher e dará leves batidinhas conforme eu acabei de fazer. Caso você veja que dá, você pode colocar um pouco mais de massa. Em seguida, leve o seu bolo para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Esse corte que eu faço na superfície da massa com o auxílio de uma faca é para ajudar o ar que está dentro da massa na hora de assar a sair e assim não fazer aquele topo elevado que geralmente os bolos ficam. Quando o seu bolo estiver assado, retire-o do forno, deixe-o amornar e desenforme-o. O papel manteiga ajuda muito nessa hora. Para incrementar ainda mais o seu bolo, faça uma calda fria de açúcar de confeiteiro e caldo de limão. Para isso, em um recipiente, adicione meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro e acrescente a ele 3 colheres de sobremesa do caldo do limão. Em seguida, mexa bem até dissolver completamente o açúcar. Eu gosto de fazer essa adição do suco do limão aos poucos. Eu começo com 2 colheres e deixo a última para acrescentar caso seja necessário. É muito fácil perder o ponto dessa calda. Não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Dessa forma você contribui diretamente para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. E ainda fica por dentro das receitas mais deliciosas do YouTube. Depois disso, acomode a calda sobre o seu bolo e pronto. Agora é só você se deliciar com essa maravilha cítrica. E aqui eu tenho uma informação bem importante para vocês. Essa calda só pode ser adicionada sobre o seu bolo depois que ele estiver frio. Não faça isso enquanto ele está quente, senão ela irá derreter completamente. Outra coisa, esse é um bolo que fica bem úmido, muito macio, não fica extremamente doce nem enjoativo. Eu consegui encontrar o equilíbrio perfeito entre a doçura do açúcar e a acidez do limão. Se vocês fizerem essa receita, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Muito pelo contrário, vocês irão se surpreender com o quanto esse bolo é gostoso. Agora eu vou cortar o meu bolo e mostrar para vocês a maciez dele. Gente, olha isso, olha essa maciez, que coisa maravilhosa. E nesse ponto aqui dele, a calda ainda penetrou um pouco, criando essa cremosidade. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, esse bolo ficou muito bom. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!